Alô, amigos, uma reflexão. Nós, brasileiros, merecíamos alguma coisa melhor, alguém cuja resposta não desse a impressão de descaso e de cumplicidade. E ficamos aqui entre a revolta, o nojo e a desesperança ao ler e ouvir as explicações do presidente Bolsonaro sobre o assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips, do The Guardian, há mais de 10 dias na Amazônia, e enterrados os restos de seus corpos junto ao rio Itacaí. Bolsonaro não teve uma palavra de consolo, nem explicou por que a Amazônia vem sendo deixada aos bandidos e traficantes, abandonando seus indígenas, dentro de um plano evidente de destruição geral, desmatamento e devastação para transformar a Amazônia no paraíso dos traficantes, dos garimpeiros, dos madeireiros e no paraíso dos agropecuaristas, com o inexorável massacre dos indígenas. O que disse Bolsonaro? Que o indigenista e o jornalista inglês eram mal vistos naquela região e, por isso, não deveriam ter entrado ali. Em síntese, mais um pouco, Bolsonaro diria claramente que ambos morreram por culpa própria. Culpa do incentivo indireto. Em síntese, mais um pouco, e Bolsonaro diria claramente que o indigenista e o jornalista morreram por culpa própria. Não por culpa do incentivo indireto que seu governo dá aos garimpeiros, traficantes e contrabandistas da região ao fechar os olhos e retirar a proteção policial antes existente. Descaso e irresponsabilidade. Antes de prosseguirmos, peço a você que nos vê e ouve para se inscrever neste canal independente, bastando clicar ali no canto direito da tela. Para aumentar o número de inscritos, partilhe com seus amigos e parentes esse vídeo e deixe também um comentário que será respondido. Pode curtir também. Esse vídeo tem uma versão escrita anterior à confissão dos dois criminosos e às insuportáveis declarações do presidente Bolsonaro no Observatório da Imprensa, e outra atualizada no direto da redação do jornal Correio do Brasil. Mas voltemos a Orlando, cidade da Flórida, onde se encontrava o presidente Bolsonaro ao término da Cúpula das Nações. Sorridente, sentado numa potente moto, alugada por quanto? Ou transportada do Brasil? Quem paga tudo isso, hein? Quem paga essas brincadeiras do menino Bolsonaro? O despreocupado presidente Bolsonaro curtia os aplausos dos seus fiéis seguidores, a maioria vestidos de verde e amarelo, como os Zés Cariocas. Você se lembra do periquito Zé Carioca? Centenas de Zés Cariocas em Orlando, saídos dos estúdios da Disney, em Orlando, na Flórida. Já se acabara a Cúpula das Américas, onde se encontrara com o presidente Joe Biden, e se comprometera falsamente a respeitar o resultado das eleições de outubro com essa frase: desde que sejam limpas e auditáveis. Com essa frase ele matou as eleições. E aproveitara mesmo a oportunidade para trair o Brasil. Nunca ninguém fez isso. Nenhum presidente.
segundo circulou na imprensa, Bolsonaro pediu uma ajuda do presidente norte-americano para impedir a eleição de Lula. Que vergonha! Que vergonha! Naquele instante, enquanto os motores lá em Orlando roncavam e subia a fumaça de mais uma poluidora motociata, o menino Bolsonaro gosta disso, hein? Bolsonaro nem queria saber do que ocorrera com o antropólogo brasileiro Bruno Pereira e o jornalista inglês Don Phillips, do jornal The Guardian. Desaparecidos fazia naqueles dias, fazia 6 dias na Amazônia. As declarações de Bolsonaro, dadas à imprensa, eram de que tinham sido imprudentes ao entrar numa região perigosa, porém isso não justificava ter demorado a lançar as buscas. E depois vieram aquelas declarações que nós colocamos inicialmente. Esse descaso bolsonarista não surpreendeu a mídia estrangeira, já acostumada com sua política de devastação das florestas da região amazônica e com frases mais antigas, nas quais Bolsonaro elogiava a cavalaria norte-americana, que atacava e dizimava as populações indígenas, lamentando não ter ocorrido isso no Brasil, onde ainda se protegem as áreas indígenas. Para ele, Bolsonaro, isso é um absurdo. Por ele, se houvesse uma cavalaria brasileira imitando a cavalaria americana ou norte-americana, os indígenas já teriam desaparecido. Durante toda a semana, a imprensa internacional, principalmente a inglesa, acompanhava as informações brasileiras, perdendo pouco a pouco as esperanças de encontrar os dois, o indigenista e o jornalista, vivos. Foi a oportunidade para a mídia estrangeira destacar a mudança da política ambientalista e indigenista brasileira desde a chegada ao poder do presidente Bolsonaro. Embora o presidente tivesse recebido da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, em março deste ano, vejam só, a medalha do mérito indigenista, numa encenação hipócrita montada pelo próprio governo. Bolsonaro, indiretamente, pela FUNAI, se deu a ele mesmo uma medalha do mérito indigenista e não protege ninguém, muito menos os indígenas, na região amazônica. Como destaca a jornalista suíça Chantal Reyes, do jornal suíço Le Temps, a região onde desapareceram Dom Phillips e Bruno Pereira é inóspita e perigosa, mesmo porque as organizações de defesa dos indígenas se tornaram ali raras desde a posse do presidente Bolsonaro. Entretanto, os adversários dos povos autóctones, como se chamam os indígenas, que se opõem aos seus direitos, esses adversários que se opõem aos direitos dos indígenas, se fortaleceram desde a posse de Bolsonaro. E a jornalista prossegue: os territórios indígenas antes protegidos agora são alvo de invasões constantes, já tendo sido assassinados 182 índios. Nessa mesma região do Javari, lembra a jornalista, tinha sido atacado e morto há 3 anos um dos responsáveis da FUNAI, enquanto a sede local da entidade foi alvo de 8 ataques armados. Le Matin de Lausanne, na Suíça, repercutiu notícias de manifestações de indígenas
vindas de Atalaia do Norte, onde Bruno e Dom Philips deviam ir, antes de serem assassinados, para recolher informações sobre ameaças ao meio ambiente e aos indígenas, com vistas à redação de um livro. Dom Philips que ia escrever um livro e por isso estava fazendo uma série de coletas de dados e contatos e entrevistas. Lematan lembra que Bruno trabalhara muitos anos para a FUNAI, tendo sido demitido alguns meses depois das modificações feitas no órgão após a eleição de Bolsonaro. Por quem? Pelo antigo ministro da Justiça. Quem sabe o nome? Esse mesmo, Sérgio Moro. Bruno, um indigenista reconhecido, mantinha contatos constantes com tribos isoladas do Vale do Javari, populações sob pressão de narcotraficantes, pescadores ilegais, madeireiros clandestinos e garimpeiros que lhe faziam sempre ameaças de morte, que acabaram se confirmando. O grupo do rock inglês U2 aderiu ao movimento de protesto de numerosas celebridades como Pelé e Caetano Veloso. Nós queremos saber o que aconteceu com esses dois homens corajosos, divulgou o baixista Adam Clayton pelo Twitter do grupo. E nós todos soubemos. Mataram, esquartejaram e jogaram suas vísceras no rio. Horrível. Impossível. E o presidente Bolsonaro disse que a culpa foi dos dois que se meteram lá. Como se não coubesse a ele garantir a segurança na Amazônia, em lugar de retirar as tropas que ali mantinham a segurança. Esse é o Brasil que nós vivemos hoje. O Alto Comissariado da ONU pelos Direitos Humanos em Genebra mostrou igualmente suas preocupações. O Vale do Javari, no Amazonas, é o segundo maior território autóctone no Brasil. Significa o segundo maior território onde há reservas indígenas no Brasil. Encontra-se ali uma das mais fortes concentrações no mundo das comunidades autóctones isoladas, sem nunca ter mantido contato com o mundo exterior. Essa região é gravemente afetada pelo tráfico ilegal, garimpo, pesca ilegal e atividades de grupos armados. Os dois homens desaparecidos nessa região desempenhavam um papel importante na sensibilização e na defesa dos direitos humanos das populações autóctones ou indígenas da região, vigiando e assinalando as atividades ilegais que ali ocorrem no Vale do Javari. Ao mesmo tempo em que pedia esforço do governo brasileiro com todos os meios possíveis para encontrar os dois desaparecidos, isso há alguns dias atrás, porque agora já encontraram, o Alto Comissariado denunciava os ataques e pressões constantes contra os defensores dos direitos humanos, ecologistas, ambientalistas, como se diz, e jornalistas como Dom Philips. Se você chegou até aqui, é porque se interessou e porque se preocupa com a atual situação brasileira. Por isso, inscreva-se ali, no canto direito da tela. Mesmo porque a situação política brasileira só tende a piorar nos próximos meses. Compartilhe com seus amigos, discuta com eles sobre essa situação. Curta o vídeo e deixe um comentário. É importante. Um abraço e até o próximo vídeo.